Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa quarta lição ao vivo do Centro de Educação de Kabbalah do Biribaru. Meu nome é Marcelo Pinto e hoje, amigos, nós vamos dar continuidade ao curso Primavera 2014. Primeiramente, já quero avisar os amigos, como puderam perceber, a minha voz está meio nasalada, eu estou meio resfriado, um pouquinho doente, mas acho que não vai ter nenhum problema aí dos amigos me entenderem. Vamos tentar seguir adiante com o curso de Kabbalah. Nós também encerramos as inscrições na semana passada e criamos a turma no Facebook. Então, nós vamos colocar aqui no chat o endereço da turma do Facebook. Todos aqueles que não receberam convite por um motivo ou outro, é só enviar um e-mail para o nosso Centro de Educação de Kabbalah, que é o ce.kabbalah@gmail.com, que nós enviaremos os convites a vocês. Sempre lembrando que, às vezes, o e-mail cai na caixa postal, o e-mail cai na caixa de quarentena, na lixeira, ou o anti-spam não deixa chegar até vocês, ou a caixa de e-mail de vocês também está lotada. Então, caso algum amigo ou amiga não tenha recebido esse convite, nós enviaremos novamente para vocês. Essa turma do Facebook é um grupo secreto, porque nós não temos o objetivo de divulgar, apenas estreitarmos os nossos laços com todos aqueles que estão participando do Centro de Educação de Kabbalah, turma Primavera 2017. Então, é um grupo que, por si só, vai terminar quando nós chegarmos no final do nível intermediário e vocês passarem ao grupo jovem, ao grupo de novatos, que é o nosso nível avançado. E é muito legal o Facebook, porque também é uma oportunidade de se trocar informações, conhecer melhor os amigos, divulgar uma que outra postagem, sempre dando preferência para a Kabbalah autêntica, nós fazemos uma certa filtragem a fim de que a gente não comece a colocar coisas que não têm a ver com o estudo da Kabbalah autêntica. Então a gente sempre faz uma pequena filtragem das postagens a fim que os amigos não comecem a se desviar por outras correntes, virtudes e começar a usar essa turma do Facebook para outra coisa que não seja troca de informações, esclarecimento de dúvidas, passar informações também com respeito às lições. Então, de novo, quem ainda não se inscreveu e deseja se inscrever, não receber o convite, escrevam para ce.kabbalah@gmail.com, que nós inscrevemos vocês na turma do Facebook, tá ok? E lógico, muitos amigos não têm Facebook, não desejam ter Facebook, não tem problema, amigos. Continuamos com o edu.kabbalahbrasil.info, nosso site do Centro de Educação de Kabbalah, e lá vocês podem fazer perguntas no fórum, Eu sei que muitos amigos gostam de fazer perguntas diretamente no e-mail, do Centro de Educação de Kabbalah, mas nós sempre insistimos que façam as perguntas no fórum ou no Facebook. Por quê? Primeiro que as perguntas sempre são perguntas que muitos amigos também têm, às vezes têm vergonha de responder. E todos nós crescemos com as perguntas, então não existem perguntas que sejam, por exemplo, perguntas sem sentido ou perguntas tolas. Não, todas as perguntas são importantes. Mesmo perguntas que num momento agora possa, às vezes, o amigo estar envergonhado de perguntar, todos têm perguntas muito semelhantes e todos nós crescemos com as perguntas, tá ok? Antes de adentrarmos no tópico de hoje, gostaríamos de lembrar, como nós tínhamos feito antes, vamos colocar aqui um pouquinho o calendário, como que estava estruturado o Centro de Educação. Então, nós tivemos a lição ao vivo, anteontem, recepção e doação, nós já fizemos a dublagem, estamos editando essa aula para colocar na sala virtual e enviar para vocês, da lição teórica de domingo no Chile, e hoje estamos tendo então a lição ao vivo. Na semana que vem nós vamos fazer o que a gente já havia prometido antes, nós vamos dublar e publicar a lição teórica sobre livre-arbítrio,
certo? Sobre liberdade, liberdade de escolha, livre-arbítrio, etc., que será no próximo domingo, dia 12, mas não teremos lição dia 14. Por quê? Porque nós vamos começar a deixar um tempo de uma semana aproximadamente para que os amigos assistam com calma a lição sobre livre-arbítrio, a lição teórica de domingo, leiam o livro e venham preparados para no dia 21, aí sim nós teremos a quinta lição ao vivo. Então nós normalmente damos esse espaço a partir de agora para que vocês já venham e amadureçam um pouco mais já para vir preparados para essa lição ao vivo com perguntas, dúvidas, já tendo noção da lição teórica. Então a partir da semana que vem nós vamos dar esse hiato. Então a próxima lição ao vivo não será na próxima terça-feira, dia 14, mas sim dia 21 de novembro, nesse mesmo horário, 21 horas, no horário de verão. Tá ok? Horário de Brasília, horário de verão, 20 horas para os estados que não têm horário de verão. Tá ok? O que nós já estudamos até aqui, amigos? É sempre legal a gente começar uma lição de Kabbalah dando uma pequena revisada no que a gente estudou. Então nós vimos as definições do que é Kabbalah, falamos um pouquinho sobre mitos e fatos a respeito do que as pessoas entendem de Kabbalah, falamos um pouquinho também sobre os cabalistas, sobre o conceito da evolução dos desejos, né? Por que a humanidade hoje já está preparada para receber esse conhecimento cabalístico, porque o desenvolvimento do ego, do egoísmo, do desejo de receber para si, chegou ao seu ápice, ao seu cume, e as pessoas não conseguem mais satisfação e não conseguem muitas vezes achar um sentido para a sua vida. Então é o momento que os cabalistas sempre anunciaram, preveram, projetaram que a Kabbalah seria revelada de forma aberta a toda a humanidade, que foi no fim do século passado, o século XX. E a partir de então, a Kabbalah é disseminada de forma muito ampla e de forma aberta para todos aqueles com um único pré-requisito: ter o anseio, ter o desejo de querer estudá-la. Falamos um pouquinho também sobre o modelo de 3 linhas, né? A gente sempre fala para vocês, aquele desenvolvimento de cima para baixo, que a gente chama de estrutura dos mundos. Depois o desenvolvimento horizontal, que é a evolução do próprio desejo de receber na humanidade, o desejo egoísta, e por último a linha número 3, o desenvolvimento de baixo para cima, ou a evolução espiritual, o progresso espiritual, como que nós retornamos à origem de onde viemos de forma consciente e sendo autores, sendo os personagens principais junto com o Criador, em coparceria com o Criador, e não de forma inconsciente como no desenvolvimento de cima para baixo na flecha número 1. Depois nós falamos um pouquinho sobre percepção da realidade, falamos com vocês sobre o quão importante é nós entendermos que a realidade que é projetada como sendo fora de nós, na verdade existe dentro de nós. E é totalmente gerenciada pelo desejo de receber egoísta. Esse desejo de receber que projeta para nós aquilo que ele deseja ver. E nós, acreditando que está fora de nós, é porque assim nós temos uma capacidade melhor de entendermos o que precisa ser corrigido. Se tudo estivesse dentro de nós, nós jamais teríamos essa consciência do que teria que ser corrigido. Falamos também um pouquinho sobre a intenção, né? Quão importante é mudarmos a intenção de querer receber para si e mudar para querer receber para o próximo, para o outro, como a chave para mudarmos a percepção da realidade. Então, ao invés de querermos mudar o mundo, nós temos que mudar a nossa intenção de egoísta para altruísta. E nós fazemos isso através de quê? Através da luz que reforma. Lição passada, lição número 3, em que nós falamos um pouquinho sobre a linguagem da Kabbalah, falamos um pouquinho sobre os livros de Kabbalah, quão importante os livros de Kabbalah são na questão de conexão entre o nosso mundo, o mundo material, e o mundo superior.
E é através dos livros de Kabbalah que nós podemos ter acesso a todas as realizações, todas as conquistas, apreensões que os cabalistas tiveram na sua evolução espiritual. Também aprofundamos que a luz que reforma é uma luz especial que está sempre presente nos livros de Kabbalah, que pode ser despertada quando nós queremos estudar os livros de Kabbalah com a intenção correta, ou seja, com a intenção não de buscar apenas um conhecimento, de enchermos a nossa mente de saber, achando que nós conhecemos ou somos doutores em alguma coisa, mas sim quando lemos os livros de Kabbalah, buscando a nossa correção interior, buscando nós mudarmos essa intenção egoísta para a intenção altruísta. Também falamos um pouquinho sobre a linguagem das raízes dos ramos, como os cabalistas utilizaram a linguagem de elementos materiais para descrever raízes espirituais, certo? Ou seja, descrever essas raízes espirituais a partir de nomes materiais. Por quê? Porque não há como você descrever uma realidade que não é formada por elementos materiais se você não utilizar as raízes desses elementos materiais, senão as pessoas jamais entenderiam ou chegariam a compreender o que significa, né, cada um dos elementos, tá ok? Falamos um pouquinho também dessa luz que reforma, né, que essa luz circundante é através dela que quando nós lemos com a intenção correta, nós atraímos, né, a luz de onde esse livro foi escrito, do nível espiritual alcançado pelo cabalista. E também entendemos que num primeiro momento todos nós buscamos e chegamos ao estudo destes livros por meio do conhecimento, lógico, nós não descartamos isso, só que nós não paramos aí. Então no primeiro momento sempre é o conhecimento, você adquire o conhecimento, depois você coloca esse conhecimento em prática, ou seja, você começa a realizá-lo dentro do ambiente cabalístico e num terceiro momento você apreende, você realiza, você chega às mesmas conclusões que o cabalista que escreveu o livro chega. Isso é importante porque daí nós chegamos, né, ao que a Kabbalah sempre nos ensina, que nós sempre devemos duvidar, nós só podemos acreditar naquilo que a gente conquista, naquilo que a gente realiza. E esse é um princípio básico da Kabbalah. Inclusive, tudo aquilo que nós passamos para vocês do Centro de Educação de Kabbalah, a gente sempre pede que vocês duvidem, que vocês questionem e que vocês só tomem como verdade o dia que vocês realmente compreenderem e chegarem a essa realização interior do que é dito aqui nessa lição. Tá ok? O que mais nós temos? Nós temos, então, que é importante, né, que os amigos que não estão conseguindo acompanhar o curso, que eles possam sempre não digo acelerar, mas fazer uma programação. É sempre importante que os amigos sigam o curso na hora que eles podem assistir às lições, se não conseguirem assistir a lição ao vivo, assistir a lição gravada, mas estarem muito próximos de nós, porque como são 2 lições semanais, amigos, se os amigos não se programam, vocês vão chegar lá quando chegarmos no final do curso, o amigo daqui a pouco está na 3ª, 4ª semana, e aí fica muito difícil de acompanhar esse curso de Educação de Kabbalah. Então é importante que vocês assistam a lição, é muito importante que vocês leiam também o livro. Deixa eu ver se eu tenho o livro aqui para os amigos. Sempre tem amigos novos, vamos colocar aqui. Então vocês sempre recebem, não só a gente enviou para vocês o livro, quem ainda não o tem pode pedir pelo e-mail de novo, né, do Centro de Educação de Kabbalah, e a gente sempre também coloca à disposição no YouTube e também na sala virtual o capítulo referente a cada uma das lições. Então esse livro, muitas pessoas nos perguntam, Marcelo, que livro eu tenho que ler? Né? Eles entram no site nosso kabbalah.info/pt de português, e lá existe uma série de livros. A gente sempre diz, amigos, num primeiro momento, leiam apenas o Introdução ao Saber da Kabbalah, que já é um livro assim cheio de conhecimento, com muita coisa boa que está nele. Se vocês conseguirem ler o livro, assistir a lição,
trocar informações e tirar dúvidas na lição ao vivo, e ainda acompanhar perguntas e respostas dos amigos na turma do Facebook e no fórum, amigos, está mais do que tranquilo aí a evolução de vocês para num segundo momento, depois do sistema de educação, depois do nível intermediário, ou quando tiver uma folga entre um nível e outro, lerem outros livros. Tá ok? Vamos ver quem está conosco? Vamos ver. Então nós temos aqui cerca de 43 amigos. Vamos ver quem já fez as suas saudações. Vamos ver aqui. Temos o Erlon, de Passo Fundo, Santo de Barueri, Flávio, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Tony, de Fortaleza, Aline, de São Paulo, Vânia, de João Molevade, Minas, Renato, de Brasília, Lígia, de Itaúna, Minas, Adriana, de Taubaté, Andréa, de Taubaté também, Tobias, de Tocantins, Patrícia, de São Paulo, Priscila, do Rio, Alamir, de Peruíbe, Elaine, de Jundiaí, Fabrício, de Quirinópolis, Goiás, Cristina, de Salvador, Bahia, Matheus, de Manaus, Amazonas. Então temos aí vários amigos, né? Temos também o Rafael, da Bahia, está em São Paulo, mas é da Bahia. Então nós temos aí uma turma muito grande, é muito legal estar com os amigos. Vamos dar início então à lição de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de recepção e doação na Kabbalah. Nós falamos para vocês desde o início, né, desde a primeira lição, até na lição introdutória, antes de começar o curso, que nós conhecemos só duas grandes qualidades em toda a criação. Nós conhecemos a qualidade de doação, ou o que a gente chama de criador, luz, ou boré, né, vem e veja, que é a qualidade de doação, o prazer, aquele que emana de si a fonte de toda a vida. E a segunda qualidade é a qualidade de recepção, o que a gente chama de desejo de receber ou desejo. E também temos o outro nome como cli, vaso, ou desejo propriamente dito. E essa é a qualidade de recepção. O que os cabalistas nos ensinam é que, quando nós olhamos a natureza em geral, nós sempre tentamos entender onde que nós podemos encaixar, né, o que a gente sempre chama de qualidade de doação, de bem, né, que nós chamamos, as pessoas sempre falam, não, o Criador, os próprios cabalistas dizem que o Criador, ou a qualidade de doação, é a qualidade de fazer o bem a todas as criaturas. O bem e benevolente, os cabalistas também chamam o Criador. Nós também olhamos, né, muitas vezes a própria natureza e vemos, né, que na realidade nós temos sempre fenômenos contraditórios. Por um lado, parece que nós temos uma natureza que parece muito perfeita, com todos os seus sistemas, com toda a evolução que nós vemos em todos os níveis, como o Baal HaSulam nos ensina. Se nós pegarmos, por exemplo, o desenvolvimento do feto, né, dentro da barriga da mãe, parece uma coisa tão bela, né, a partir da união do espermatozoide com o óvulo, né, nós formamos o zigoto, que evolui para embrião, evolui para feto, depois nós temos o desenvolvimento de sistemas, parece tudo tão harmonioso, tão equilibrado, tão belo. Isso enquanto se desenvolve dentro da barriga da mãe. Quando esse ser nasce e cresce e se desenvolve, parece que ele se encontra dentro de uma guerra em que nós vemos lutas, conflitos, um querendo passar por cima do outro, né? Nós entendemos que muitas vezes as pessoas quase que se devoram no mundo aí fora. Então parece que bem é esse, que criador é esse, que parece, né, que as pessoas tanto dizem, né, que o Criador é quem fez tudo, essa qualidade de doação é ela que é a responsável
né, pela criação do mundo e só quer o bem, que todos possam desfrutar e receber toda a luz e o amor que esse Criador quer nos dar. Então, ao longo de toda essa história, o que nós sempre vimos? Que o homem tentou de várias maneiras explicar, né, essa diferença que existe entre uma providência divina, um criador, né, ou uma natureza boa, né, uma qualidade de bem, e, né, a crueldade ou mesmo as batalhas que existem de sobrevivência do ser humano ou mesmo de outros níveis da natureza quando esses seres se desenvolvem. Então o homem, num primeiro momento, tentou explicar isso de algumas maneiras. O Baal HaSulam, e nessa lição eu acabei não dizendo, mas vou dizer agora, nós utilizamos muito, assim como na lição passada, nós utilizamos o artigo A Essência da Sabedoria da Kabbalah, nessa lição nós utilizamos muito um artigo chamado Paz, ou Paz no Mundo, em que o Baal HaSulam tenta explicar um pouquinho como esse conceito de recepção, doação, bem, mal, como que nós podemos entender, né, como isso existe não só na natureza, no nosso mundo material, como existe também em toda a criação. Então o Baal HaSulam começa nesse artigo explicando de que forma o homem tentou entender, né, essa qualidade de doação, essa qualidade bondosa chamada Criador, né, como que os seres humanos puderam responder que de alguém, ou de um ser, ou de uma força, que é dita boa, bondosa, como pode haver o mal? E esse é o grande questionamento de todos, né? Quando as pessoas falam, existe o Criador, ele é bondoso, só quer o bem do homem. Sim, mas esse mundo só tem mal, né? Eu só vejo injustiça, eu só vejo sacanagem no mundo, eu só vejo as pessoas se devorarem, eu só vejo corrupção, etc, etc, em vários níveis, né? E o homem sempre se questionou e tentou explicar, né, que ele só é bom, bondoso e que não há nenhum mal. Então, o primeiro método que o ser humano tentou explicar é um método chamado supervisão da natureza. Então, nós vamos colocar esses métodos para vocês, lembrando que esses são métodos em que o homem tentou explicar. Nós não estamos falando ainda da Kabbalah, nós primeiro vamos falar de como o homem tentou entender essa questão, né, dessa força chamada Criador sendo responsável por tudo que ocorre neste mundo. Então vamos colocar um texto, uma parte do texto, a paz. Então o primeiro método que o Baal HaSulam nos diz se chama supervisão da natureza. Ele diz o seguinte: então, embora ele, o Criador, proteja a existência da realidade com maravilhosa sabedoria, todavia ele próprio é sem mente e faz tudo sem sentido. Se tivesse havido qualquer razão e sentimento nele, ele certamente não deixaria tais avarias na provisão da realidade, sem piedade e compaixão pelos atormentados. Por esta razão, eles o denominaram natureza, isto é, um supervisor sem mente e sem coração. Por essa razão, eles acreditam que não há ninguém para com quem nos zangarmos, ou para quem orarmos, ou para quem nos justificarmos. Então, lá no início, o ser humano simplesmente dizia, olha, existe uma força que não tem mente, não tem coração, né? É simplesmente uma supervisão, né, dessa natureza que não liga, né, para o que está ocorrendo. Ele não tem uma ação de forma que possa, né, nós termos alguém para quem orar ou pedir ajuda. Eles acreditavam que eram forças que existiam somente para supervisionar essa natureza, tá ok? E que não tinha piedade, não tinha compaixão, então por isso que nós viveríamos sobre esta, como que uma lei cega, né, e uma lei sem nenhum sentimento, digamos assim, ou consciência do que está ocorrendo. O segundo método que surgiu se chama duas autoridades. Por que duas autoridades? Porque o homem começou a achar que, na verdade, existiam duas forças. A explicação de existir bem ou mal é porque tu tem uma força boa, chamada Criador,
e uma força má, chamada diabo, demônio, seja lá o nome que você quiser dar para essas duas forças antagônicas, como quase um maniqueísmo. Então, o que o Borrassulam nos diz aqui no artigo A Paz? Então, esse segundo método, duas autoridades, eles diziam assim: há dois supervisores aqui. Um que cria e sustenta o mal, o bem, que seria o criador, e o outro que cria e sustenta o mal, que seria, digamos, o diabo. E eles elaboraram grandemente este método com evidência e prova ao longo do caminho. Então, nós temos várias filosofias, crenças, doutrinas, acreditando nessas duas forças, né? Que a razão de existir o bem e o mal no mundo não seria o Criador, porque o Criador seria o bem absoluto. E o mal absoluto seria o extremo dele, o oposto a ele. Essa foi a segunda tentativa do ser humano de explicar por que, né, que existe o bem e o mal em toda a criação. Tá ok? O terceiro método é o método dos deuses múltiplos, né? Então, o ser humano começou a acreditar que existiam vários deuses, não era só Deus e o diabo, nem um supervisor sem mente e sem coração, como a supervisão da natureza, mas sim que existiam vários deuses. Então, eu diria, existia o Deus da beleza, o Deus do amor, o Deus da guerra, o Deus da compaixão, né, o Deus da caça, etc, etc. Então, o Baha'u'lláh nos continua, né, nos informando desse terceiro método, né, em que ele diz o seguinte: isto é porque eles dividiram e separaram cada uma das ações gerais por si mesma. Isto é, força, riqueza, dominação, beleza, fome, morte, desordem e tudo mais. Eles nomearam a cada uma dessas ações seu próprio supervisor e expandiram o sistema como lhes apeteceu. Isso a gente vê, né, nas várias mitologias, os vários deuses, né, em várias crenças também, que existem múltiplas forças, múltiplos deuses, cada um responsável por uma força, que aí explicaria por que, né, nesse mundo nós temos uma contradição tão grande como nós dissemos, né, em que parece às vezes haver uma ordem, algo bom, e uma desordem como se fosse algo mal. O quarto método, o Baha'u'lláh nos ensina, é o método que vai falar que, na verdade, o Criador abandonou a sua criação, como se o Criador tivesse criado o ser humano e, por ser um ser muito elevado e muito exaltado, ele não tem por que se preocupar com o que ocorre aqui embaixo. Isso foi usado muito, né, na filosofia contemporânea. Então, na filosofia mais próxima de nós, muitos tentam explicar que a razão disso tudo é porque o Criador simplesmente abandonou a sua operação. Vamos ver o que o Baha'u'lláh nos ensina. Então ele diz o seguinte, que esse quarto método, né, o supervisor da realidade é certamente sábio e amável, ou seja, eles concordam que ele é um ser muito elevado. Todavia, devido à sua exaltação, que está além da concepção, o nosso mundo é considerado um grão de areia, nada aos seus olhos, ou seja, somos quase que insignificantes. Não vale a pena para ele se incomodar com nossos assuntos mesquinhos. E é por isso que a nossa subsistência está tão desordenada e cada homem faz o que é certo aos seus próprios olhos. Então, no quarto método, que o homem tenta explicar a razão dessas diferenças, né, é porque o Criador simplesmente tem outras coisas com que se preocupar do que com o nosso mundo. Ele é um ser muito superior, muito elevado, que não tem que se preocupar, né, com as nossas, digamos assim, mesquinharias, né, ou o que nós fazemos. Então, essas são as explicações, né, que o Baha'u'lláh dá, né, dadas, na verdade, pelo ser humano até hoje. Né, uma natureza sem mente, sem coração, né, a provisão da natureza. Depois, as duas autoridades, né, Criador, o Deus e o diabo, né, a força do bem e a força do mal. Múltiplas autoridades, várias divindades, e abandonou a sua providência. Mas o Baha'u'lláh conclui, né, nessa primeira parte do artigo A Paz com a seguinte descrição. Ele nos diz o seguinte:
E essa grande e terrível brecha entre o bem e o mal, não somente não a repararemos, mas ao contrário, ela irá se ampliando diante de nossos olhos como um terrível abismo, sem vermos nem esperarmos encontrar uma saída ou refúgio nela. Então, o Baal Sulam não só é pessimista em relação a tudo que o homem tentou explicar, as razões, né, dessas contrariedades e desse mundo que às vezes parece tão mal e às vezes parece bom, né, como ele diz que isso só tende como um cone, né, a se ampliar cada vez mais. E é o que nós vemos hoje, né, quando as pessoas falam em evolução, as pessoas pensam, puxa, mas que evolução, parece que a humanidade nunca teve tão involuída, né, parece que nós estamos mais próximos, né, da Babilônia, né, lá, ou da época, né, da Roma antiga, né, com as grandes catástrofes que ocorria lá e decadência humana, do que uma evolução do ser humano. E essa é isso que o Baal Sulam explica, certo? E qual a explicação da Kabbalah? É isso que essa é a ideia para nós entendermos um pouquinho sobre como essa questão de bem e mal, qualidade de doação e qualidade de recepção são importantes nós colocarmos no nível fundamental de Kabbalah para que vocês comecem a pensar nisso, certo? A primeira razão que os cabalistas dizem é que esse abismo, essa diferença que cada vez parece maior, existe porque a gente está sempre procurando a solução para isso longe de nós. Como se fosse algo distante. Não, o mal ocorre porque, por alguma coisa lá longe. Ou o bem é porque nós fazemos o bem. O mal é porque o outro faz o mal. Certo? A gente sempre tenta resolver essa contradição entre o bem e o mal, tentando entender qual é a natureza da providência. Ou seja, nós sempre estamos tentando explicar quem é esse Criador, o que é Deus, e não entendendo que a razão dessa disparidade e a razão de tudo que ocorre está em nós, está debaixo do nosso nariz, está no que a gente fala muito em Kabbalah, na nossa natureza humana, certo? Na nossa qualidade de recepção egoísta. E é a partir daí que ocorre essa disparidade, certo? Que, na verdade, nós, seres humanos, não estamos em equivalência com as leis da natureza. A natureza, para os cabalistas, é um sistema perfeito, equilibrado, com leis rígidas, e que o único ser que está em disparidade, em desequilíbrio com esse sistema chamado natureza, é o ser humano. Devido a quê? Devido à nossa natureza egoísta, de sempre querer algo que somente me beneficia. Lembrem-se, o fundamento do ser humano é o egoísmo. O que o egoísmo diz? O que é meu, e o que é teu é meu também. E o que é dele é meu também. E o de todos eles, meu também. Ou seja, eu quero de todo mundo. Por quê? Porque o nosso ego, ele é insaciável. E aí não há como ter equilíbrio, né? Não existe um sistema de equilíbrio, não existe um sistema em que nós possamos ter uma harmonia, só vai ocorrer desarmonia. Então o Baal Sulam continua o texto A Paz nos dizendo o seguinte: o problema não está no supervisor, ou seja, o problema não está em a gente tentar entender que criador é esse, um criador sem mente, sem coração, existem duas autoridades, existem múltiplos deuses, ele abandonou a sua operação, não. A causa do abismo que a gente encontra entre o bem e o mal é o nosso desejo de receber com a intenção de receber somente para si. Ou seja, a nossa natureza humana, o nosso egoísmo. E é daí que se desprende a correção dessa enorme disparidade. Então não adianta a gente querer fixar ou consertar o mundo se nós mantivermos essa nossa natureza. Certo? Vamos dar um exemplo. Digamos que a partir de agora os líderes mundiais resolvam fazer um acordo. Hoje se estima que em torno de 500 bilhões, não chega nem a 1 trilhão, se acabaria a fome do mundo. É algo próximo ao orçamento anual americano, certo? Para
orçamento militar anual americano. Com isso, tranquilo, se levaria comida para todas as partes do mundo. Acabaria o problema? Lógico que não, porque no momento que todos recebessem, logo um ia querer receber mais que o outro, ia querer tomar mais do outro. Por quê? Porque nós não consertamos o problema, nós não consertamos a nossa falta de equivalência de forma, certo? A nossa disparidade de forma com a qualidade da natureza. E para Kabbalah, a natureza é o que nós temos mais próximo da qualidade chamada Criador, ou Boré. Tanto que, para os cabalistas, se nós usarmos um comparativo dos valores numéricos das letras hebraicas para a natureza, é o mesmo de para Elohim, ou Criador, ou Deus. Então, há uma semelhança, há uma equivalência entre essas propriedades. Tá ok? E o Paulo Sulamo fala exatamente isso nesse próximo texto. No próximo extrato do artigo A Paz. Ele diz o seguinte: portanto, nos convém chegar a um acordo e aceitar o que disseram os cabalistas, que o termo a natureza numericamente equivale ao nome Deus, ou seja, o número composto das letras P e Vav, que seria 86, equivalente a Elohim. Então, as leis do Criador poderão ser chamadas de preceitos da natureza, ou vice-versa, porque é o mesmo. Então, se nós querermos chegar a isso, nós temos que chegar um dia a ter essa mesma equivalência de forma com as qualidades do Criador. Tá ok? Então, para Kabbalah, né, o conceito de Criador é esta lei universal, certo? Essa lei de doação e amor, de onde se desprendem todas as leis da natureza, essas leis que fazem com que a natureza exista num sistema perfeito, em que o único elemento que perturba esse equilíbrio é o ser humano, certo? Então, nós temos que alcançar um dia essa equivalência, nós temos que alcançar um dia essas mesmas propriedades, essas mesmas leis que nós temos que cumprir, tá ok? E no artigo A Paz, o Barrosulão vai um pouquinho mais adiante. Ele cita 3 leis fundamentais que ordenam toda a sociedade humana, que nós, seres humanos, podíamos resumir toda a sociedade humana em 3 leis. Vamos vê-las. Lei número 1. O indivíduo deve viver em sociedade. Então, nós somos obrigados, né, a viver juntos, conforme a lei da natureza. Então, não há por que, por exemplo, nós nos isolarmos. Eu vou viver numa caverna, ou eu vou viver numa montanha, ou vou viver numa ilha deserta. Não, nós temos que viver em sociedade. Nós somos seres sociais, nós temos que viver em sociedade. Lei número 2 e 3. Dentro dessa sociedade, ou seja, dentro dessa vida social, nós temos que cumprir as outras 2 leis da natureza, que é a recepção e a doação, certo? A lei da recepção exige o seguinte, que cada um se preocupe pela prosperidade e bem-estar pessoal. E a lei de doação exige que nós nos preocupemos pela prosperidade e o bem-estar da sociedade. E é aí que reside todo o problema, amigos. Por quê? Tudo bem, temos que viver em sociedade, ótimo, concordamos, certo? Somos seres sociais? Somos. Cada vez mais nós vemos isso, né? Com o surgimento da internet, com o desenvolvimento das ciências, com o desenvolvimento, inclusive, da própria indústria, né? Nós somos tão dependentes, né? Inclusive, se nós pegarmos agora essa camisa, esse headphone, esse computador, tem peças do mundo inteiro, né? Tem elementos que nós precisamos de inúmeras pessoas de todas as partes do mundo. A ciência também já falou do efeito borboleta, né? A teoria das cordas, como algo que ocorre numa outra parte do planeta pode ter efeito em outra, etc, etc. Então a gente sabe que a gente tem que viver em sociedade e esse viver em sociedade faz parte do ser humano.
A lei da recepção também, né? É uma lei simples e fácil, né? Não precisamos nem nos esforçar, né? A todo momento nós estamos pensando na prosperidade e no bem-estar social, certo? Todos nós estamos querendo, né, pensar só em nós, tá ok? Isso também tranquilo, né? Então essas duas leis não tem muito o que se preocupar. Qual é o problema? O grande problema é como que nós vamos estar sintonizados com a lei de doação. Nós não temos nenhum desejo, né, de nos preocupar com a prosperidade e o bem-estar do todo, da sociedade, né, do conjunto, e não apenas de nós. Né? Essa é a grande dificuldade, certo? Então, diferentemente de todo o sistema da natureza, o que nós sempre pensamos é na prosperidade individual. Pensamos em como se dar bem, como estar em bem-estar. A dificuldade que nós temos é pensar no todo. E para o Baha Sulam é aí que reside a chave, né, para nós entendermos como chegarmos a essa qualidade, esta lei de doação. Como que nós vamos entender essa lei de doação em relação à sociedade? Então ele continua no texto e nos coloca mais um trechinho aqui. Vamos pegar o trecho. Ele diz o seguinte: a causa de todo o mal no mundo é que não cumprimos a lei de doação em relação à sociedade. Simples. Essa é também a causa da contradição entre o bem e o mal, sobre a qual ampliamos no começo da lição. Então, a grande dificuldade é como que nós vamos equilibrar a prosperidade e o bem-estar individual com a prosperidade e o bem-estar da sociedade, do todo, do outro, do próximo, né? Como nós já ouvimos muito, né, se falar sobre isso, tá ok? Então, de tudo que a gente já discutiu até aqui na lição, certo? Nós temos que aprender como que nós vamos realmente observar essa lei da doação. Como que a gente vai aprender a realmente doar, tá ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre o Criador? Então, o Criador, nós já falamos, né? Outras vezes, não é um vovozinho lá no céu, sentado, de barba branca, né? Abençoando aqueles que são bonzinhos, né? E amaldiçoando, ou praguejando, ou julgando aqueles que fazem coisas ruins, certo? O Baha Sulam nos coloca também, no artigo A Paz, que o Criador é um conceito abstrato. Né? Nós não podemos avaliar e medir se estamos nos equiparando em forma com ele, certo? Por quê? Porque Criador é a qualidade de amor e doação. É esse conjunto de leis fixas e rígidas que é responsável por todo o equilíbrio que existe em toda a criação. Eu vou colocar um pequeno vídeo para a gente assistir, em que o Rav Michael Leitman vai falar mais um pouquinho sobre o conceito de criador. Na volta eu vou responder algumas perguntas, acho que já tem umas 4, 5, né? Se vocês quiserem podem fazer mais perguntas, e depois nós vamos tentar entender como que nós chegamos a essa equivalência de forma com o Criador, como que nós chegamos a essa transformação dessa natureza egoísta e em altruísta, e qual é o instrumento de medição. Como é que nós sabemos que nós estamos mais próximos do egoísmo ou menos próximos do egoísmo? Mais próximo do Criador ou mais longe do que a gente chama de Criador, tá ok? Vamos colocar o clipe. בשביל מי אני עובד?
Who am I working for? I'm working for myself. I'm not working for anyone else. Describing the Creator as some sort of a character is forbidden. The Creator is the quality of bestowal that is revealed within us. We have to discover that it's inside of us. Because of the incorrect understanding of the verses, religion was formed instead of Kabbalah, where the Creator is concealed and the whole correct picture is concealed. So people started thinking that the Creator is something separated from us rather than a quality that is revealed within us, and that we should work for Him like there's a boss that I'm working for. So we should be very precise in our definitions, because that's the whole point that can mislead us, and we can just find ourselves like in religion. I will start with a parable, and perhaps you'll understand it. There was a good king, good and benevolent. His whole aim was to delight the citizens of his country. If we're talking about a king as some sort of an external king that we're working for, then we become religious. If we are talking about a king as the quality of bestowal that we attain right here and now in our own vessels, then there's no problem. Then it doesn't sound like there's a supervisor that guards us or gives us rewards or punishments, but we are working to change ourselves. That's the big difference between the reason of Torah and the reason of the landlords. In order to correct that, I started to put together the vocabulary with the definition of the words that are brought in the books of Kabbalah. We have a problem. We are like little children, for instance, who read books. You know, when I bring my grandson a book and I open it up before him, he looks at it and he doesn't understand it in the meantime. He didn't see those pictures before, so I sit down with him and I explain to him. Now, we're in a new world. We are facing a new world in which we want to be born. So we have to prepare a new perception for ourselves, new definitions, new images, everything anew. That's how we advance. That's how we should promote ourselves. That's why there are definitions here of the words, actions, qualities, and we need to accept them and detect them as they explain them to us. This is a house, that's a bear, here's a wolf, this is a bird, and here's a flower. In the same way, I need to provide myself with definitions. This is a kli, that's a masach, this is bestowal, here's a sfira, that's a pratzuf, this means above or below, many definitions. Unfortunately, the definitions are heard as if they are here in this world, and then I get confused. So how do I aim myself correctly when I read the text in order to make that leap that I want what I read about to be revealed within me? You know, I had a new grandson. Oh, 10 years ago. Okay. Congratulations. My question is this. I want to teach him spiritual concepts. How do I do that properly? How do we give him those impressions? I don't know. You know, I was asked what should we do with my grandson, and I said just open up the Kabbalah channel and turn it on at home. That's it. Simple as that. At least he sees his grandfather. Bom, amigos, então o que o
Rav Michael Leitman está tentando nos falar é que nós temos que compreender, né, essa qualidade de doação, nós temos que compreender o que é o Criador, né? Vamos para algumas perguntas, depois vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. Priscila, o homem é co-criador da realidade para os cabalistas? Na verdade, Priscila, a realidade que existe é a realidade espiritual. O que o homem vai ser? Ele vai ser parceiro na gestão da realidade dos mundos, junto com o Criador, ok? Da realidade espiritual. Renato. Para a Kabbalah, chegará um dia em que todos os seres humanos conseguirão corrigir o desejo de recepção egoísta? Com certeza. A correção final é isso. Correção final significa que nós mudamos a nossa qualidade, ou melhor, a nossa intenção egoísta numa intenção altruísta. E essa é a correção final da humanidade. LFM. Marcelo, fiquei com uma dúvida da lição anterior. Se o nosso mundo é mundo dos ramos, das consequências, não seria somente possível nos corrigir no mundo das raízes, das causas? Mas é isso que nós aprendemos, Marcelo. Nós aprendemos que nós temos que nos elevar até o mundo das raízes, mas nos elevarmos enquanto estamos encarnados, não depois que a gente morreu e para o mundo, não. Enquanto encarnados, nós temos que atingir o mundo de Atzilut, que é o mundo das correções. Lá, a partir de lá, nós conseguimos corrigir, né, as nossas almas quebradas. Isso nós vamos falar bastante sobre no nível intermediário. Jadisley. Se o Criador está dentro de nós, como ele criou todas as coisas? Ah, isso aí também, Jadisley. Nós só vamos aprender isso depois que nós chegarmos na correção final. Porque a Kabbalah, o que ela nos ensina? Ela nos ensina como nos corrigirmos. Depois que nós nos corrigirmos, nós vamos continuar a nossa evolução espiritual em planos que estão acima do mundo de Atzilut. E aí sim nós vamos entender o que é esse verdadeiro Criador, né? O que é o Criador na sua essência. Porque a Kabbalah ela não especula sobre coisas que nós não podemos alcançar. Enquanto nós não chegarmos à correção final, a gente podia te dizer, porque é isso, é porque é aquilo, mas seria uma especulação filosófica, entende? Nós ficaríamos lançando teorias. Mas isso os cabalistas ensinam que está proibido na Kabbalah. Eles só podem falar aquilo que eles alcançam. E o que eles alcançam? A correção individual deles. Mas eles não podem ir adiante? Não. Eles só podem ir mais adiante quando toda a humanidade se corrigir. Quando todos nós os corrigirmos, aí nós vamos ter acesso a Atzmutor, que é a essência do Criador. Aí nós vamos compreender perguntas como essa, certo? O que é que o Criador, por que ele fez isso, quem é esse Criador, né? Tá ok? Robson. Na correção, o mundo material continuará? Não. Na correção, nós vamos perceber que não existe mundo material, né? Nós vamos ver que esse mundo é uma ilusão, certo? Como a gente falou em percepção da realidade. Amigos, então, o que nós queremos? Vamos falar um pouquinho sobre o prefácio à sabedoria da Kabbalah, em que nós vamos começando a entender um pouquinho a questão da disparidade de forma, a falta de equivalência entre o pensamento do Criador e a criatura ou o desejo de receber. Então, vou colocar mais um trecho para a gente ler do item 13 do prefácio à sabedoria da Kabbalah, ou Ptihá. É um livro que a gente vai falar muito no nível intermediário. Então, no item 13 da Ptihá, o Baruch Sulam diz o seguinte: de qualquer forma, vocês devem entender que apesar do desejo de receber ser uma lei obrigatória para a criatura, já que é a sua própria essência, e o Kli, vaso adequado para alcançar o objetivo do pensamento da criação, ele a separa completamente do emanador, ou do criador, se a gente quiser falar assim. A razão para isso é que existe uma disparidade de forma a ponto de existir total oposição entre criatura e emanador. Isso ocorre porque o emanador é pura doação, sem qualquer traço de recepção. E a criatura é pura recepção, sem qualquer traço de doação.
Assim, não há maior oposição de forma do que essa. Portanto, inferimos que essa oposição de forma necessariamente a separa do emanador. Então, o Baal HaSulam já está começando a trazer elementos de como nós somos tão diferentes e tão opostos do Criador, ou dessa qualidade chamada Criador. Então, nós somos naturalmente opostos ao Criador. Por essa disparidade de forma, é que nós não conseguimos perceber que Criador é esse. Quando a gente fala, tá, existe qualidade de doação, os cabalistas nos ensinam. Existe um Criador que criou tudo e preenche toda a realidade. Mas eu não percebo nada, certo? Eu só consigo perceber qualidade de recepção no mundo que nós estamos, no mundo material. Eu não consigo perceber nada além disso. Por quê? Porque como a minha qualidade de recepção é completamente oposta à doação, como é que eu vou ter equivalência com ele se eu nem consigo perceber? Essa é a grande pergunta, né? Tá, os cabalistas falam que eu tenho que chegar na qualidade de doação, que o Criador é o bom e benevolente, que ele faz o bem tanto para o bom quanto para o mal, que dele só emana bem. Tudo bem, mas eu só percebo egoísmo, qualidade de recepção. Como que eu vou chegar a essa conclusão de que primeiro eu tenho que sair desse labirinto chamado ego, né? Me perceber que ele existe e querer sair dele. Segundo, chegar a ter uma equivalência de forma com algo que eu nem percebo, que é 100% oculto. O mundo material e o mundo corpóreo, os cabalistas me ensinam isso. É o mundo 100% oculto, né? Então, aí é que nós começamos a perceber a diferença entre a qualidade ou a percepção da realidade dentro da qualidade de recepção e uma percepção da realidade dentro da qualidade de doação, que é o que os cabalistas chamam de verdade e mentira. Mentira seria a percepção que nós temos hoje, como nós ensinamos na lição número 2. É uma percepção tomando como software o desejo de receber egoísta. Então, a percepção que eu tenho é uma mentira, não é a verdadeira realidade. O que é verdade? É a percepção na qualidade que os cabalistas nos ensinam, a qualidade de doação. Tá ok? Então, esses conceitos de verdade e mentira é que nós temos que entender. Mas onde é que está o limite entre verdade e mentira? O que é verdade, o que é mentira? Como que eu posso entender, inclusive, que eu estou na mentira? Aí nos vem o Rabash. O Rabash, nós falamos para vocês, ele foi primogênito, né, e discípulo, o maior discípulo do Baal HaSulam. Foi filho dele e o maior discípulo do Baal HaSulam. E ele nos ensina que o limite entre o que é verdade e mentira, ou seja, o limite entre perceber a realidade na qualidade de recepção e perceber a realidade na qualidade de doação, né, se encontra em eu começar a ter consciência da minha natureza, que na Kabbalah a gente chama de revelação do mal. A revelação do mal utilizada pelos cabalistas não é a revelação do mal aí fora. Ah, eu descobri que tem pessoas más, que tem um governante que é mau, que tem pessoas que fazem mal umas com as outras. Não. É entender que a minha natureza é querer receber com a intenção de receber. Seja o verniz que a gente dê. Ah, pode ser um verniz bonitinho. Não, eu dou, eu faço caridade, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, né? Eu entrego comida, papapá, construo orfanatos, né? Mas no final eu faço isso porque isso me dá prazer. Isso me satisfaz. Se isso não me satisfazesse, eu nem ia sair de casa. Ou seja, no fundo, eu ainda estou querendo a minha satisfação. Então, a metade do caminho para chegar à verdade é perceber que eu estou na mentira, ou seja, perceber que a minha percepção ela é a percepção com a qualidade de recepção. Então o Rabash coloca um texto bem legal, é um texto um pouquinho mais profundo, mas eu gosto sempre de colocar nessa lição, porque ele já nos dá uma aprofundada um pouquinho para nós, vocês já estão na 4ª lição, né? Então já dá para a gente começar a falar de algumas coisas um pouquinho mais profundas. Então, o Rabash,
ele deixou muitos escritos, ele não escreveu um livro em si, ele fez quase 400 artigos, e dentre esses 400 artigos, várias cartas. E todo o seu trabalho foi compilado no que a gente chama de escritos do Rabash. Então, na carta 17, o Rabash fala o seguinte: então se formula a pergunta, qual é o meio entre a verdade e a mentira? Qual é o ponto em que se incluem ambas? Como se fosse uma interseção, entendem, amigos? Antes de esclarecer, eu acrescentarei uma regra. Sabe-se que algo pequeno não podemos ver. Por outro lado, algo grande é mais fácil de ver. Por isso, quando a pessoa se ocupa de poucas mentiras, não pode ver a verdade. Como é que vai pelo caminho da mentira? Senão que diz que vai pelo caminho da verdade. E não há uma mentira maior que essa. E isso é porque ela não tem muitas mentiras que lhe permitem ver sua verdadeira situação. Por outro lado, quando a pessoa adquiriu muitas mentiras, descobre que a mentira cresceu, de modo que seja possível vê-la. Descobre isso agora, isto é, no momento em que vê a mentira e que vai pelo caminho da mentira. Então vê sua real situação, isto é, vê a verdade em sua alma como subir ao caminho correto. Até esse ponto é o ponto da verdade, que a pessoa vai pelo caminho da mentira, o qual é o meio entre a verdade e a mentira, que é a ponte que comunica a verdade e a mentira, que este ponto é o fim da mentira. Daí em diante começa o caminho da verdade. Parece algo assim difícil de entender, mas em resumo é o que, amigos? Às vezes nós passamos inúmeras encarnações materiais ou até inúmeros anos nessa encarnação material sem nos darmos conta de quem somos. E só nós chegarmos ao conhecimento e a realização, porque não é, eu sei porque me disseram, não, eu entendo que eu sou assim. Essa é a minha natureza, esse é o reconhecimento do mal, esse é o reconhecimento de quem eu sou. Isso é um passo gigantesco. Por quê? Porque nós só começamos a corrigir algo sabendo aonde que existe um problema, certo? Você não vai chegar aí fora dizendo para as pessoas, ó, fulano, vocês têm que se corrigir. Ó, vocês são egoístas. Ah, vocês têm uma qualidade. Você é louco, né? Não tem nada disso. Eu não acho que eu tenho que me corrigir, eu não acho que eu seja egoísta, eu não acho que exista mal e que a minha percepção da realidade seja errada. Então, por isso que você tem que ter o ponto do coração despertado. E esse ponto no coração despertado é o princípio de onde a gente começa a entender um desejo que busca a espiritualidade, busca a qualidade de doação, busca a verdade, e todo o conjunto de outros desejos que a gente chama de sexo, fome, abrigo, dinheiro, poder, status, conhecimento, que são nossos desejos egoístas. E como o Rabash falou, no momento que eu entendo que esse conjunto de desejos, que são pequenas mentiras, formam uma grande mentira, aí já é o início de eu começar a buscar a minha caminhada. Esse é o princípio de eu começar a minha evolução, ok? Vamos seguir. Então, para que a mentira nos leve à verdade, nós temos que estar conscientes de que ela existe. Nós temos que ter certeza que ela existe, certo? Isso parece algo tolo, mas isso se leva muitos anos, muitas encarnações materiais para nos chegarmos a essa compreensão. Tá? Então, se a gente quer um dia se assemelhar a essa qualidade de doação, que por enquanto só sei que os cabalistas me disseram, que existe uma qualidade de amor e doação, que existe o Criador que é bom, né? Nós também vamos ter que aprender a ter uma escala de medida. Nós temos que ter algo que meça, né, o quanto nós estamos longe ou perto, tá ok? E os cabalistas nos ensinam que o meio que a gente recebe, né,
como escala de medição de nossa equivalência de forma com o Criador é o ambiente cabalístico, é o ambiente que nós temos formado pelo Rav, os livros de Kabbalah e o grupo de amigos que estudam Kabbalah, ou seja, pontos no coração. Aí você vai dizer, Marcelo, mas são todos egoístas. Lembrem-se, quando a gente fala em grupo cabalístico, nós estamos falando do ponto no coração de cada um. Não das suas outras qualidades, a sua personalidade, mas do anseio, do desejo de alcançar a espiritualidade de cada um. Quando nós fizermos uma conexão perfeita, sob a orientação do Rav, com a leitura e o método dado pelos cabalistas, e atrairmos, né, essa luz que reforma que nós falamos na lição anterior, ao estudar os livros de Kabbalah, nós vamos alcançar um certo grau de equivalência de forma com o Criador. E aí nós vamos ter como medirmos, né, o quão longe e o quão perto nós estamos disso. Tá ok? Então, vamos ler mais um trechinho aqui da... Deixa eu só pegar aqui. Vou colocar aqui mais um trechinho, eu acho que é o último trecho do artigo A Paz, do Baha Sulam. Ele diz o seguinte: todos nós podemos ver claramente que a espécie humana deve levar uma vida social, isto é, que não pode existir e sustentar sem a ajuda dos outros. Dessa forma, imagine um acontecimento em que uma pessoa se retira da sociedade para uma localidade desolada e vive lá uma vida de miséria e grande dor, devido à sua incapacidade de prover as suas necessidades. Essa pessoa não teria direito de se queixar da providência ou do seu destino. E se a pessoa fizesse isso, isto é, se queixasse e amaldiçoasse seu amargo fardo, estaria exibindo sua estupidez. Por quê? Porque ela está infringindo a primeira regra, lembra, amigos? A regra de que nós temos que viver em sociedade. Segue o Baha Sulam. Isto porque, enquanto a providência preparou para ela um lugar confortável e desejável na sociedade, ela não tem justificativa para se retirar dela para um lugar desolado. Tal pessoa não deve ser lamentada, visto que está indo contra a natureza da criação. E visto que ela tem a opção de viver como a providência lhe ordenou, e não deve ser lamentada. Então, o Baha Sulam nos está colocando que o segredo está numa sociedade. Nós temos que ter a sociedade. Essas leis nós não podemos ter. Agora, não é a sociedade aí fora. Por quê? Porque nós não temos os elementos, né, que nos permitem adquirir essa comparação. Não temos um Rav que já alcançou a espiritualidade, não temos os livros de Kabbalah que vão atrair a luz que reforma, não temos pessoas que querem formar essa sociedade de pessoas que querem alcançar essa conexão. Né? Nós temos, então por isso que nós começamos com um pequeno grupo, nós começamos com uma sociedade, né, que seja como que um laboratório, né, em que a gente vai discernir a nossa relação com o Criador e medir o avanço em relação à equivalência, ok? Então, o Rabash, só para a gente ler mais um textinho aqui dele, esse aqui é o último que nós vamos ler hoje, ele diz o seguinte: nos escritos também do Rabash, vem ao faraó: deve-se saber que no amor dos amigos há uma virtude, que a pessoa não pode se enganar e dizer que ama esses amigos se na verdade não os ama, porque aqui ela pode se autoanalisar se realmente os ama ou não. Por outro lado, com respeito ao amor do Criador, ninguém pode se autoanalisar e averiguar se sua intenção no amor ao Criador é um desejo de conexão a Ele ou um desejo de receber para si. Então, esse grupo, é dentro desse grupo que nós vamos inserir um conceito cabalístico chamado do amor aos amigos ao amor do Criador. Só que aí nós temos que entender o conceito de amigo em Kabbalah. O conceito de amigo em Kabbalah vem da palavra haver, que vem da raiz de ribur, conexão. Então, amigo, de novo, não são os amigos
da pelada do fim de semana, da cervejinha, ou das amigas que se reúnem, ou da escola, não, ou do trabalho, não. Amigos são todos aqueles que estão buscando se conectar, buscando a sua conexão, buscando alcançar essa qualidade de doação. E o quanto eu me aproximo em querer me conectar é o que a gente chama de amor. Porque o amor na Kabbalah significa estar conectado com o meu amigo. E o ódio significa eu estar separado desse amigo. Quanto mais eu me encontro querendo me aproximar desse amigo, mais eu me encontro próximo dessa equivalência. E quanto mais eu sentir os meus amigos mais do que eu sinto a mim, ou quanto mais eu quero que os meus amigos avancem mais do que eu quero que eu avance, mais próximo eu tenho de estar certo de que eu estou me afastando da mentira e me aproximando da verdade, como diz o Baal Sulam. Ver a equivalência com o Criador, nós não temos, nós temos que usar o amor dos amigos, ou seja, quanto eu quero conexão e quanto eu quero desconexão. O quanto o meu ego é forte e o quanto eu estou desenvolvendo o meu ponto no coração em direção ao desenvolvimento da minha qualidade de doação, que é a minha alma. Tá ok? Então, nós não temos como nos confundir na tentativa de pensar mais no outro, que é o amigo. Nós não temos como nos confundir. Mas em relação ao Criador é complicado. Por isso que na Kabbalah nós não utilizamos essa questão de estar próximo ou longe do Criador, porque é um conceito abstrato. Né? Eu posso dizer para vocês aqui, eu me sinto cada vez mais perto do Criador. Tá, mas que escala de medida você usou? Aonde que você tirou isso? Muitas pessoas dizem, eu sinto que o Criador todos os dias na minha vida. Sim, mas você não tem como passar esse parâmetro. Agora não, eu sinto os meus amigos do grupo, o conhecimento que eu estou estudando, o Rav, eu sinto essa conexão, é uma conexão cada vez mais forte. Aí eu consigo medir, ou não, eu sinto cada vez mais um rechaço, cada vez mais uma dificuldade de me aproximar. Aí eu estou revelando mais ainda coisas que precisam ser corrigidas. Então a escala que nós utilizamos sempre é a escala do grupo, a escala do que a gente chama de amor dos amigos, ou conexão com os amigos. Ok? E num segundo momento, nós sempre utilizamos os livros de Kabbalah para atrair a luz que reforma. Porque como nós falamos na lição anterior, como que, digamos, 10 egoístas que se encontram num grupo, sob orientação de um Rav, vão se corrigir se todos são egoístas? Só tem um ponto no coração que é um resquício do que um dia foi a qualidade de doação, certo? Quem vai conectá-los? Quem vai trazer essa qualidade de doação? Quem vai fazer essa transformação, esse milagre, essa segulá que a gente ensina na Kabbalah? A luz, a qualidade de doação, aquela que criou tudo, certo? Nós precisamos dessa luz que reforma, nós precisamos atraí-la através do estudo com a intenção de querer se corrigir, tá ok? Então, amigos, nós chegamos daí a um triângulo, até vou botar aqui para vocês, na lição teórica também é mostrado esse triângulo, eu só consegui baixar o triângulo em espanhol, mas é fácil da gente mostrar. Então aqui nós temos um triângulo, nós temos essa linha preta, que seria a Marson, né, ou a barreira entre o mundo espiritual acima da linha e o mundo material, ou o nosso mundo abaixo da linha. Acima, no ápice superior do triângulo, o Criador. À direita, no ápice inferior, eu. E à esquerda, o próximo, ou seja, o meu amigo, o meu grupo, o laboratório. Então, a partir desse triângulo, utilizando sempre os livros de Kabbalah com a luz que reforma, é que nós vamos alcançando essa equivalência de forma, vamos alcançando também a revelação, porque a luz, num primeiro momento, ela, antes de nos corrigir, ela nos revela quem nós somos. Por isso que muitas vezes a gente adentra na Kabbalah, a gente avança num primeiro momento e às vezes tem uma sensação que retrocede. Não é que retrocede, é que nós estamos aprendendo quem nós somos.
A nossa verdadeira natureza. Não, aqui eu achava que eu era tão bonzinho, eu era um cara tão bom, pensava só o bem das pessoas, meu Deus, fazia caridade, ajudava a velhinha a atravessar a rua, não tinha maus pensamentos. E a luz é como aquela analogia, é como se nós estivéssemos num quarto imundo, que ao projetar a luz a gente vai descobrindo que esse quarto não era tão limpo assim, ele é imundo e a partir dessa primeira projeção da luz, ao descobrir que está imundo o quarto, ou seja, o nosso interior, nós vamos rogar para que essa luz também corrija essa imundície, né, ou o nosso ego, tá ok? Então, amigos, vamos ver algumas perguntas? Vamos ver aqui. Renato, então para a Kabbalah somos todos partes de uma coisa só. É correto afirmarmos que somos todos um só. Podemos dizer isso. Nós viemos da alma de Adam Rishon. Isso nós vamos aprender bastante no nível intermediário. Já Disley. Os cabalistas dizem que a alma do primeiro homem se fragmentou em 600 mil partes, porém temos 7 bilhões de pessoas. O que ocorre? Lição número 6. Daqui a 2 semanas, já Disley, vamos falar sobre isso. Tá ok? Vamos entender que 600 mil, na espiritualidade, amigos, não existe o conceito de unidade, de quantidade, existe o conceito de qualidade. Então, 600 mil é um número que representa uma qualidade, um nível espiritual, ok? Robson, o mundo que estamos seria ou é Malhut de Asiá? Podemos dizer que é Malhut de Asiá, ou seja, 100% egoísta. Vânia, então estamos todos os humanos no mesmo grau de egoísmo? Ao estudarmos e nos corrigir, deixaremos de sermos gradativamente este mal? Na verdade, Vânia, é muito difícil a gente dizer qual o grau. Num primeiro momento, todos que estão aqui é porque buscam correção, então nós temos o egoísmo. Agora, dizer que nós estamos no mesmo grau é difícil porque a gente não pode dizer qual é o nível de determinada pessoa. Né? LFM. O Criador é amoroso. O amor contém o bom e o mal? O mal, como conhecemos, é uma oportunidade para corrigirmos? Como um pai deixa um filho de castigo para que ele possa entender seu erro? Bom, na verdade, aquilo que a gente falou, o Criador são leis fixas e determinadas, né? Ele é esse conjunto de leis. Na verdade, nós temos que aprender a como nos equivalermos a esse conjunto de regras e leis. Então, não é porque eu estou em disparidade que eu sinto isso como mal, que ele é mal. Ele não é mal, ele é uma qualidade, ele é uma lei. Certo? É que nem você dizer assim, existe a lei da gravidade. Eu me joguei do prédio e morri. A lei da gravidade é má? Não, não é má, eu que infringi a lei. Né? Ela é uma lei. Eu tenho que estar em equivalência de forma com a lei da gravidade, certo? Agora, se você quer infringir ela e achar que você vai sobreviver, você não vai culpar a lei da gravidade por ela ser boa ou má, né? Ela é uma ação, ela é uma lei que existe. Aline, esse início do processo de reconhecimento do mal, quedas, seguidas de correção, seriam os 49 portões da impureza? Na verdade, isso aí já tem relação, Aline, com pós-barreira. Tá? Ou seja, o reconhecimento do mal seria o que a gente chama de estágio de preparação. É o que todos nós que temos o ponto no coração despertado estamos. Quando nós percebemos que nós temos todos os nossos desejos, né, inanimado, vegetal e animal, que a gente falou antes, e o nosso pontinho no coração, que não consegue ser satisfeito com nenhum dos outros prazeres que os outros desejos têm. Isso se chama fase de preparação ou estágio de preparação. É antes de nós entrarmos na barreira, atravessarmos a barreira da espiritualidade. Esses portões de impureza têm a ver já com a espiritualidade. Vamos ver. Sandro, essas reencarnações sucessivas para chegar à correção total se passa ou se passará sempre neste planeta? Sim, Sandro, é o que os cabalistas nos ensinam. É o método da revelação do Criador às suas criaturas neste mundo.
Dimitri, interessante ter o próximo no triângulo, pois para sermos somente eu e Deus no fim de tudo, preciso ver meus pares primeiro. Nesse sentido, não tem muita conexão mesmo pensar no inconsciente coletivo. São conceitos díspares nesse sentido. No fim nós vamos entender que, na verdade, o outro também sou eu. É um sistema, é uma conexão. Isso nós vamos aprender lá adiante, que, na verdade, os outros, né, são partes também do meu eu. Amigos, só mais uma coisinha antes de terminar, né, que a gente tinha prometido para vocês. A partir então da próxima lição, né, que nós não teremos, de novo, semana que vem, vamos ter só no dia 21, nós já vamos começar a implementar os workshops, né? Nós vamos daí passar a ser uma aula mais prática, não tanto de conhecimento como está até aqui, porque vocês, a princípio, já vão ter tido a aula teórica, já vão ter estudado essa aula teórica no livro e revisto a lição. Então nós vamos procurar mais tirar dúvidas, fazer uma revisão do assunto, sem ser tão profunda como as aulas até aqui, e vamos utilizar essa regra do workshop, que são 4, né? Primeiro, somos todos iguais e muito importantes, ou seja, todos que participam do workshop são importantes. Segundo, sempre que nós temos a palavra, nós só acrescentamos aquilo que o amigo disse, nós nunca contradizemos ou dizemos está errado, eu não concordo. Terceiro, vamos falar de forma breve, né? Não vamos ficar dando discurso, né? Afinal, nós somos mais de 50 alunos, né? Então vamos tentar falar em 15 segundos, né? 30 segundos, 1 minuto, não mais do que isso. E nós falamos, todos vão prestar atenção naquele amigo que está falando. Então nós vamos utilizar muito essa ferramenta, que é uma ferramenta muito utilizada para que nós alcancemos as respostas que a gente busca por meio da nossa conexão. Tá ok? Esperamos até quarta ou quinta-feira já colocar essa lição ao vivo e também colocarmos, né, a lição, recepção e doação, a lição teórica de domingo para vocês. Tá ok, amigos? Muito obrigado a todos. Nos vemos dia 21 de novembro aqui, 21 horas, horário de verão. Tchau, tchau. Muito obrigado, amigos e amigas.